E aí, gente, tudo bem? Novamente estamos aqui, o professor Márcio Daniel, tá? E vamos fazer a correção daquela atividade sobre números inteiros que passamos no sábado, tá? No sábado letivo, Matemática 1. Então, vamos à primeira questão, onde diz: responda, qual é o sucessor de 8? Ou seja, qual é o número que vem depois de 8? Se você lembrar da reta numérica de números inteiros, tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois do 8 é o 9, tá certo? Então, o sucessor de 8 é 9. Bom, e qual é o sucessor de menos 6? Quando você fala de números negativos, a gente tem que tomar cuidado. Porque na reta numérica, olha só, na reta numérica, no meio, como eu falei, eu tenho 0, à frente do 0 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, números positivos, né? 6, 7, 8, 9, 10, assim por diante. Só que atrás do zero nós temos o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, aí continua, né? Finitamente. O menos 5, o menos 6, o menos 7. Então, o sucessor de menos 6 é o que vem depois de menos 6, que no caso é o menos 5. A melhor dica que eu deixo para vocês, para resolver uma questão de sucessor e antecessor, é você desenhar a reta numérica. Bom, letra C, quem é o sucessor que vem depois do zero? Depois do zero vai ser o 1 positivo, né? Você pode colocar 1 ou você pode colocar mais 1. A mesma coisa da letra A, você pode colocar 9, pode colocar mais 9. Qual é o antecessor de 8? Ou seja, quem vem antes de 8? O 7. Beleza. Bom, e aqui? Qual é o antecessor de menos 6? Quem vem antes do menos 6? Ah, menos 7. Tá certo? Bom, e qual é o antecessor de 0? Ou seja, que vem antes de 0? Ah, menos 1. Beleza? Então, a primeira questão é esta. Bom, a segunda questão diz: Carolina pegou o elevador no segundo andar. Desculpa, pegou no segundo subsolo, que é menos 2. E desceu no terceiro andar, que é 3. Quantos andares ela percorreu? Tá, então, eu posso até utilizar o próprio desenho, né? Porque aqui é o térreo. O térreo é onde a pessoa entra, a pessoa vem caminhando aqui no meio da rua e entra aqui, certo? Aqui é a pessoa no térreo. E aí ela estava no segundo subsolo, não é isso? Ela estava mais ou menos aqui, Carolina. Carolina estava aqui. E aí, que aqui é o primeiro subsolo, aqui é o segundo subsolo, aqui é o terceiro subsolo. Aí aqui é o térreo, aqui é o primeiro andar, aqui é o segundo andar, o terceiro, o quarto andar, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono andar. Aí ela estava aqui no segundo subsolo e desceu no terceiro andar. Ela estava aqui, ó, certo? Ok? Bom, o que acontece? Quantos andares ela percorreu? 1, 2, 3, 4, 5 andares. Outra maneira de você fazer isso é ver qual foi o deslocamento dela, né? Ou seja, você pega o último e tira o primeiro. Aí você vai encontrar o deslocamento dela. O último foi no terceiro, menos o primeiro que foi no menos 2. E como havíamos feito em outra videocorreção, fica 3. Esse menos significa o oposto do que está aqui dentro, mais 2, que é igual a 5. Ou seja, quantos andares ela percorreu? 5 andares. Tá bom? Então, tem duas formas. Você pode usar o gráfico, que é o desenho, ou você pode fazer um cálculo aritmético, que é esse 3 menos 2, que dá 5. Tá bom? Bom, determine o oposto. Gente, o que é o oposto? O oposto é que se um número é positivo, ele fica negativo. Se ele é negativo, ele fica positivo. Chama de oposto ou chama de simétrico. Tá certo? Então, vamos lá. Quem é o oposto de 5? Menos 5. Quem é o oposto de menos 9? Mais 9, que eu posso colocar só 9, tá bom? Porque o mais, como eu falei lá na primeira aula, o mais ele pode ficar oculto. Ou você põe mais, ou você põe só o 9, tá bom? Você põe mais 9 ou só o 9. Quem é o oposto de 6, que é positivo? Menos 6. E quem é o oposto de menos 6? Mais 6, que é o 6.
Quem é o oposto de 18? Menos 18. Quem é o oposto de menos 15? Mais 15, que é apenas 15. Quem é o oposto de 234, que é positivo? Menos 234. E quem é o oposto de menos 1.000? Mais 1.000, que no caso é o 1.000, tá certo? Então, essas aqui são as respostas da questão 3 desse exercício. Esse exercício é muito interessante, ele é muito legal, porque ele fala de números opostos, ele fala de módulo, vamos já ver o módulo, e fala também de colocar os números em ordem, né? Por exemplo, coloque os números em ordem crescente, né? Crescer é do menor para o maior. Então, eu tenho que olhar para esses 5 números e ver quem é o menor. E como já foi desenhado na reta numérica, quanto mais para a esquerda você for, aquele número que aparenta ser maior é o menor. Por exemplo, quem aparenta ser o maior desses números? Quem aparenta ser maior é o 9. O 9 é maior do que 3, do que 7, do que 1, do que 0. Só que pelo fato dele ter o sinal de menos, ele é o menor. Menos 9, ele é menor do que menos 7, que é menor do que menos 3. Menos 3 é menor do que 0, e 0 é menor do que 1. Então, está do menor para o maior, colocado em ordem crescente. Aqui todo mundo é negativo na letra B. Então, o 8, menos 8 é o menor de todos, certo? Que vai ser menor do que o menos 6, que vai ser menor do que o menos 5, que vai ser menor do que o menos 3, que vai ser menor do que o menos 2, certo? Bom, olhando para cá, primeiro eu olho para os negativos. Tem o menos 3, que é negativo, e tem o menos 1, que é o negativo. Quem é o menor dos dois? O menos 3, que aparenta ser maior, mas ele é menor. Menos 3 é menor do que menos 1. E o menos 1 é menor do que o 0. E o 0 é menor do que o 1. E o 1 é menor do que o 5. E o 5 é menor do que o 20. Beleza? Bom, novamente, aqui na letra D eu procuro os números negativos. Aqui eu tenho menos 3. Aqui eu tenho menos 18. E aqui eu tenho menos 9. O que aparenta ser maior, que é o 18, ele vai ser o menor. Menos 18 é menor do que menos 9, que é menor do que menos 3. Acabou os negativos, vamos aos positivos. Que é menor do que 8, e o 8 é menor do que 15, e o 15 é menor do que o 25, colocado em ordem crescente. Bom, aqui eu só tenho o 60 positivo, o resto tudo é negativo. Então, esse aqui é o que aparenta ser maior. Então, ele é o menor. Menos 105 é menor. O outro é o menos 90, que é menor. O outro é o menos 34, e o outro é o menos 21, tá? Que vai ser menor do que o 60, que é positivo, a maior de todos. Bom, de negativos aqui eu tenho menos 400, eu tenho menos 840 e tenho menos 100. Aquele que aparenta ser maior é o menor. Menos 840 é menor do que menos 400, que é menor do que menos 100. Acabou os negativos, vamos aos positivos, que é menor do que 620. 620 é menor do que 1.000. Bom, essa foi a quarta questão. E vamos à questão 5, onde ele fala o seguinte: sabendo que barra A é igual a 3, podemos afirmar que, gente, como foi dito no vídeo que eu passei para vocês, da professora Poliana, quando eu coloco um número entre essas barras, eu estou falando sobre módulo, né? O módulo do número A. O que é o módulo do número A? O módulo do número A é o A positivo. Positivo e não negativo, tá certo? Por exemplo, se o meu A for 4, o módulo de 4 é 4. E se meu A for menos 4, o módulo de menos 4 também é 4. Então, módulo, na verdade, ele é a distância do número até zero. Por exemplo, está aqui a reta numérica, está aqui o zero, aí eu faço 1, 2, 3 e 4. Aí eu faço menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Qual é a distância de 4 até zero? Aí você conta. 1, 2, 3, 4. Então, o módulo de 4 é 4. E qual é a distância do menos 4 até zero? Aí você conta 1, 2, 3, 4. Então, a distância de menos 4 até zero é 4. Então, módulo significa isso, a distância do número até zero.
tá? Então, para facilitar a vida e você não ficar desenhando a reta numérica, você simplesmente coloca um número positivo, é isso? Então, se o módulo de A é igual a 3, significa que esse A ou ele é 3, porque o módulo de 3 é 3, ou esse A é menos 3, porque o módulo de menos 3 também é 3. Então, quem vai ser o valor que está dentro dos módulos? Ou ele é 3, ou ele é menos 3. Por quê, professor? Porque nas duas ocasiões o resultado dá 3. Então, a resposta vai ser a letra C. Ou A é 3, ou A é menos 3. Em ambos os valores para A, vai dar o resultado 3, tá bom? É muito interessante isso, ok? Bom, então vamos à questão 6, onde ele fala dos números 0, 5, 7, menos 5 e menos 7. O maior é o 5 e o menor é o menos 5. Para resolver essa questão, a melhor dica é colocar em ordem crescente. Tenho dois números negativos, eu tenho esse e tenho esse. Aquele que aparenta ser maior é o menor. 7 é menor do que menos 5, que é menor do que 0, e o 0 é menor do que 5, e o 5 é menor do que 7. Então, esse é o maior e esse é o menor, tá certo? E aí eu vou analisando e vou ver aqui que na letra B, o maior é o 7 e o menor é o menos 7. Checkmate para a questão 7. Um jogador ganha R$ 3.000 em uma aposta e perde 3.500 em outra. Cara, não adiantou ganhar 3.000 e perder 3.500. O resultado final disso, das duas apostas pode ser representado por qual número? Se você tem 3.000 e perde 3.500, é lógico que você fica com saldo negativo de R$ 500, tá certo? Letra B. Bom, e a sétima e última questão, ou a oitava e última questão diz: durante uma experiência, a temperatura foi medida e estava marcando menos 3 graus Celsius. O professor pediu para baixar 5 essa temperatura. Se isso acontecer, o termômetro marcará quanto? Gente, você pode fazer essa questão através de um gráfico, através de um desenho, né? Você desenha aqui o termômetro. Aí você faz o quê? Você coloca aqui o 0. Você bota aqui a temperatura menos 1, temperatura menos 2, a temperatura menos 3. A temperatura estava aqui, menos 3. Aí ele pede para baixar mais 5. Aí você baixa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vem para o menos 4, para o menos 5, para o menos 6, para o menos 7 e finaliza lá no menos 8. Ou então você vem e faz o seguinte: a temperatura é menos 3 e ele pediu para baixar. Baixar é diminuir, se é diminuir é menos. Baixar assim. E aí você faz aquele velho cálculo. Menos 3, menos 5. Ah, professor, não me lembro como é que faz isso. Isso é fácil. Imagina que esse menos é o que você está devendo. Você deve 3 e você deve 5. Ora, se numa quitanda você deve R$ 3 e você deve R$ 5, então você deve 8. Tá certo? Ou seja, menos 8. Ou seja, letra D. Tá certo? Bom, gente, essa semana, essas 2 primeiras semanas, são semanas diagnósticas, semanas para a gente rever alguns conteúdos do 7º ano. Isso eu colocando tarefas para vocês fazerem e depois eu postando a correção. Depois nós vamos fazer o contrário. Nós vamos colocar vídeos explicativos e depois colocar as tarefas. Tá certo? Então, até a próxima e estudem, gente. Estudem. Valeu, um abraço.